Nesse livro, subjetividade e estrutura social entrelaçam-se para explicar o surgimento do homem fascista, que não é apenas o ditador, mas também cada sujeito que apoia a ditadura. Portanto, o livro versa sobre a concomitante produção ampla e a aderência massiva ao Estado totalitário. Estudo esse que apenas foi possível graças à confluência dos diversos saberes em íntima colaboração intelectual que compunham o núcleo desses pensadores de Frankfurt. Por exemplo, Herbert Marcuse era filósofo e sociólogo. Max Horkheimer era psicólogo e filósofo. Walter Benjamin era ensaísta e crítico literário. Theodor Adorno era filósofo, musicólogo e compositor. Leo Lowenthal era sociólogo. Friedrich Pollock era economista. E Erich Fromm era psicanalista. Mas o grupo não se tratava de uma colcha de retalhos, e sim de um mosaico dinâmico, onde as diferenças enriqueciam as reflexões quando possibilitavam um olhar analítico sob diversos ângulos. Afinal, um objeto é sempre melhor visto quando são expostas todas as suas dimensões possíveis. Nas primeiras produções publicadas como membro do Instituto, Herbert Marcuse tentou mostrar o fenômeno político da ascensão nazista como resultado natural e previsível do chamado Estado liberal oriundo da República de Weimar. Esses trabalhos iniciais de Marcuse apontam bem para as preocupações de Marcuse com o quadro social e político em curso, exibindo as inquietações do filósofo em situar os limites internos e também subjetivos da sociedade repressiva, no caso, representada pela sociedade sob o jugo do nazismo alemão. Ao mesmo tempo, implicitava novos limites a serem conquistados e mobilizados por uma sociedade não repressiva, e as possíveis formas de passagem da sociedade repressiva para a não repressiva. Esses estudos de Marcuse, além disso, possibilitavam o entendimento extensível aos contornos de formação do Estado totalitário em geral, não se limitando ao alemão. Tais trabalhos, iniciados na década de 30 por Marcuse, serão ponto de partida para as obras fundamentais e mundialmente conhecidas de Marcuse lançadas mais tarde, tais como Eros e Civilização, de 1955, e A Ideologia da Sociedade Industrial, O Homem Unidimensional, de 1964. Aliás, esse título só foi lançado no Brasil, mas nos demais países foi lançado simplesmente como O Homem Unidimensional. Na década de 30, a presença dos membros do Instituto dentro da Universidade de Colômbia foi sentida não apenas pela produção e publicação de seus trabalhos internos. Suas pesquisas e textos também eram apresentados em seminários abertos para alunos da universidade, de modo que os membros do Instituto começaram a divulgar e a debater as fundamentações do seu modo de pensar crítico, marcando presença na universidade e conquistando a simpatia de outros alunos e professores em Colômbia. Isso porque eram capazes de oferecer à perspectiva americana modos outros de lidar com problemas sociais complexos. Instaurou-se então uma convivência fraterna, amistosa e tolerante dos intelectuais americanos com relação àqueles intelectuais vindos de Frankfurt e que vai perdurar até os anos do pós-guerra. Também foi na década de 30 que os membros do Instituto começaram a demarcar e a diferenciar as questões que definiram suas linhas reflexivas conhecidas até hoje. Em 1937, Max Horkheimer apresenta seu artigo Teoria Tradicional e Teoria Crítica, e é a partir desse momento que se passa a utilizar o termo teoria crítica para designar a escola de Frankfurt, às vezes usado como seu sinônimo. Os trabalhos de Marcuse desses tempos, que inauguraram uma análise mais ampla e crítica da configuração do Estado totalitário fundamentando a sociedade repressiva,
abriram os primeiros caminhos que levaram as reflexões críticas de Marcuse a serem referenciadas como base ideológica dos agitados anos 60. O grupo seguiu produtivo na Universidade de Colômbia, quando no início da década de 50, Horkheimer, Adorno e Pollock voltam para a Alemanha. Em 1953, o Instituto foi formalmente restabelecido em Frankfurt. Os outros membros escolheram permanecer nos Estados Unidos, entre eles Herbert Marcuse, que continuou suas atividades em solo americano e deixou claro que não tinha intenções de voltar à Alemanha. Em 1965, Marcuse começou a trabalhar na Universidade da Califórnia, em San Diego, e fez residência em La Jolla, também na Califórnia. Seu livro O Homem Unidimensional tornou-se a bíblia do nascente grupo americano New Left, a Nova Esquerda, e Marcuse, então, desponta como uma importante referência na Califórnia para os movimentos que então começaram a se ensaiar e culminaram na Revolução Estudantil de 68. O pensamento de Marcuse nesses tempos influenciou fortemente os mais diversos intelectuais e ativistas. The internet said you did graduate work at Wisconsin, then went to UC La Jolla with Professor Herbert Marcuse. Marcuse, yeah. He was my mentor. He had a major influence on the New Left of the late 60s, and on me personally. Next to your father? Marcuse começou a sofrer ameaças e perseguições em San Diego, porque as reflexões de Marcuse mostraram-se ferramentas potentes para se entender aqueles efervescentes tempos. Intelectuais da década de 60 se apropriaram dos trabalhos de Marcuse para interpretar, a partir da intervenção americana no Vietnã, a emergência também inevitável de uma nova concepção totalitária de Estado, dessa vez nos Estados Unidos. Herbert Marcuse taught me that it was possible to be an academic and an activist, a scholar and a revolutionary. Recently, wherever they had a riot in Europe, they had the riots in Rome, and Marcuse showed up. They had the riots in Paris when the French had to bring out the troops in the tanks. Marcuse was there. When they had the riots with the students in Berlin, Marcuse was there. It seems to be that wherever the radicals in this new left, so-called new left, appear, Marcuse somewhere is in the background. We are convinced that he has to convey some of his ideas and thoughts directly to the students, and in this lies the danger of Marcuse to the University of California. E também serviram de inspiração ao futuramente conhecido movimento da contracultura. Em voga nos anos 60, era um movimento de grande mobilização e estridente contestação social, inovando estilos de viver contra o conservadorismo vigente. Esse movimento foi principalmente encampado por jovens americanos, mas também europeus e até latinos, ao fazerem uso de novos meios de comunicação de massa para divulgar um espírito mais libertário e fundar uma cultura alternativa e menos sufocante. No livro Eros e Civilização, Marcuse mantém um diálogo permanente com a obra freudiana. Uma grande influência de Freud será a busca da felicidade do indivíduo, que viria através da satisfação dos desejos individuais da pessoa. Para a teoria psicanalítica, os indivíduos seriam infelizes porque a sociedade bloqueia a realização de seus desejos, sendo importante tentar reverter essa situação. Assim, em Eros e Civilização, Marcuse traça um objetivo otimista, de que as mudanças decorridas nos últimos tempos de nossa sociedade industrial tecnológica nos habilitariam a inverter o sentido do progresso,
cuja racionalização extrema impôs uma situação em crise. A desumanização da tecnologia e a instauração do consumismo subjugaram a liberdade e o sentido da existência humana. Para Marcuse, a saída seria que, ao invés de nos basearmos em uma sociedade de produção e consumo desenfreados, poderíamos usar a riqueza e o conhecimento da sociedade de forma a satisfazer, na medida do possível, as pulsões vitais humanas, além de impedir os efeitos nocivos de nossas vontades destrutivas. ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง Para complementar essa linha reflexiva crítica, no livro O Homem Unidimensional, Marcuse reconhece que a capacidade do sistema socioeconômico atual desenvolve formas de controle social cada vez mais eficazes. Entre essas formas de controle, temos uma produção de bens supérfluos cada vez maior, bens absolutamente desnecessários, mas que através da mídia cria-se massivamente uma suposta necessidade de tê-los, e assim redireciona-se as necessidades de prazer e satisfação da população, só que há prazeres sempre passageiros e que jamais trazem satisfação suficiente aos sujeitos. Além disso, essa dita oferta massiva produz a ilusão de uma falsa escolha, porque os indivíduos pensam que podem escolher livremente, quando na verdade são levados a escolher apenas o que é oferecido, onde só é oferecido o que convém à manutenção do sistema socioeconômico. Caso alguma escolha surja fora do que é ofertado socialmente e, portanto, que não se alinhe à lógica vigente, é prontamente considerada como inadequada e desajustada, e assim é atacada intensamente até ser neutralizada. Nesse sentido, os indivíduos que pretendem escolhas alternativas e fora do que é socialmente considerado apropriado são marginalizados, rejeitados pelos demais indivíduos e acabam considerados como outsiders, sofrendo todo tipo de exclusão. Fecha-se desse modo um ciclo de dominação ampla e profunda e aparentemente inelutável.